Tem coisas que a gente só entende quando o silêncio se instala e o barulho do mundo finalmente dá uma trégua. Foi assim comigo. Eu achava que precisava fazer mais, correr mais, tentar mais. Mas no fundo, tudo que meu espírito queria era que eu parasse e ouvisse. Foi num desses momentos, sozinho no escuro do meu quarto, que eu percebi. Algo maior já estava me alcançando, mesmo sem que eu me desse conta. Durante muito tempo eu achava que Deus só agia quando eu pedia com força, quando eu jejuava, quando eu repetia frases, quando eu chorava de joelhos. Mas não era isso. Deus não mede esforço. Ele responde vibração. E a minha, até então, estava presa na falta, no medo, na urgência de ver algo acontecer para finalmente acreditar. Eu queria sinais, mas andava surdo para escutar os sussurros que ele já me fazia todos os dias. Foi só quando eu me entreguei que tudo começou a mudar. Não por causa de um milagre externo, mas porque por dentro eu já estava me transformando. Em apenas 20 minutos de presença verdadeira, de escuta real, minha vibração começou a falar mais alto que os meus pedidos. Eu deixei de querer controlar e comecei a permitir. E foi nesse exato instante que o impossível começou a se dissolver. Essa transformação não tem barulho, não tem aplausos, não tem testemunhas. Ela acontece no silêncio da mente, na rendição do coração, no instante em que a gente escolhe confiar. Deus não chega quando a gente manda. Ele chega quando a gente para de resistir. E às vezes, tudo o que ele espera é que a gente apenas ouça. Se você sente que chegou o momento de permitir que essa mudança aconteça em você, mesmo que pareça invisível agora, então fica comigo, porque nos próximos minutos não sou eu quem vai te convencer de nada. É o seu próprio campo, o seu coração, sua alma, sintonizando com algo que já estava aí o tempo todo. Era para ser só mais um momento de pausa. Um daqueles instantes em que a gente se joga na cama, fecha os olhos e espera que o barulho da mente se dissolva. Eu estava cansado. E no fundo não esperava que nada acontecesse. Mas algo dentro de mim me dizia: apenas escuta. E eu escutei. Não com os ouvidos, com o coração. Porque o que vinha não era som. Era presença. Era um silêncio diferente. Um tipo de silêncio que abraça, que envolve, que faz a alma estremecer. Eu não conseguia explicar, mas senti que havia algo ali, algo maior, algo que não vinha da minha mente, nem das minhas crenças, nem do que eu já conhecia. Era como se alguém, ou algo, estivesse se aproximando de mim, devagar, respeitando o meu tempo, mas me tocando por dentro com uma delicadeza que eu nunca tinha sentido. E naquele silêncio, enquanto eu apenas ouvia, uma sensação de rendição começou a me invadir. Meus ombros relaxaram. O peito parecia mais leve. Era como se o medo por alguns segundos tivesse esquecido de mim. E nessa brecha entrou uma luz, uma presença, algo sagrado, íntimo e profundamente real. Eu não via, mas sentia. E naquele instante, eu soube. Eu não estava mais sozinho. Comecei a perceber meu corpo reagindo. A respiração ficou diferente. O tempo parecia suspenso, e eu só queria ficar ali, ouvindo o que não tinha som, sentindo o que não tinha forma. Era como se a própria vida estivesse me dizendo: você foi ouvido. E isso me desmontou. Porque por tanto tempo eu falei, eu pedi, eu implorei, mas nunca parei realmente para escutar. E foi escutando em silêncio que percebi: não era eu que tinha que encontrar Deus. Era Ele que já estava aqui, só esperando que eu parasse de fugir. E naquela noite, enquanto eu ouvia, senti como se Ele colocasse a mão sobre meu coração. Sem palavras, sem explicação, só presença. E isso foi mais poderoso do que qualquer resposta que eu já tivesse buscado. Não era mais sobre entender, não era mais sobre pedir. Era sobre me abrir, sobre me permitir sentir. E nesse sentir, algo em mim começou a mudar. Uma vibração nova, mais suave, mais leve. Como se aquele toque silencioso estivesse reorganizando partes minhas que estavam partidas há tanto tempo. E tudo isso, sem uma palavra, só ouvindo. Percebi que o silêncio pode ser um portal, um templo, um código. E quando entrei nesse espaço com entrega verdadeira, foi como se Deus dissesse:
Agora posso agir. E ele agiu, não do lado de fora, mas dentro, onde tudo começa, onde tudo se transforma, onde o impossível deixa de ser uma ideia e começa a se tornar realidade vibrante. Naquela noite eu não ouvi vozes nem tive visões, mas senti uma mudança que nenhum milagre externo poderia causar, porque essa mudança vinha de dentro, do toque invisível de uma presença que me conhece além do que eu mostro, além do que eu sei. E desde então, toda vez que fecho os olhos e apenas ouço, sinto que eu sempre fui bom em tentar entender tudo, racionalizar, decifrar, explicar. Era como se meu cérebro precisasse de provas o tempo todo, mas naquela noite, algo mudou. Eu estava cansado de pensar, cansado de buscar respostas lógicas para coisas que só podiam ser sentidas. Então, pela primeira vez, eu permiti que algo me atravessasse, sem precisar explicar. Era uma sensação nova, quase desconfortável no começo, porque o ego queria entender, queria controlar, mas meu coração, ele só queria descansar, ele só queria sentir. E foi aí que comecei a perceber uma energia diferente em mim. Não era uma emoção comum, era algo maior, mais profundo, como se um fluxo silencioso começasse a correr pelas minhas veias. Nesse momento eu parei de buscar sinais, parei de tentar interpretar cada sensação. Em vez disso, respirei fundo e aceitei. Aceitei que talvez Deus não estivesse esperando que eu entendesse, mas apenas que eu abrisse espaço. E quando abri, senti algo me tocando, não com palavras, mas com vibração. Uma paz que não vinha de fora, mas nascia dentro de mim. Era estranho perceber isso, porque eu sempre achei que o agir de Deus fosse algo externo, uma resposta, um evento, um milagre. Mas agora, tudo estava diferente. Ele não estava fazendo algo fora de mim. Ele estava fazendo em mim. E essa mudança silenciosa, invisível, era tão intensa que me fez chorar. Chorar não de dor, mas de alívio, de verdade, de reencontro. Minha mente ainda tentava processar, mas eu não dava mais ouvidos a ela. Pela primeira vez era meu corpo, meu coração, minha alma que guiavam o momento. Eu apenas sentia uma presença viva, real, que se movia dentro de mim com cuidado, com respeito, como se dissesse, você está pronto. E eu estava. Porque deixei de tentar entender para enfim me render. Aquilo não era imaginação, era vibração, era calor, era um pulso de vida que parecia reorganizar tudo dentro de mim. Como se Deus dissesse, agora que você saiu do caminho, eu posso agir. E ele agia, não com barulho, mas com amor, não com promessas, mas com verdade. Uma verdade tão profunda que nenhuma explicação conseguiria alcançar. Eu senti que aquele momento não precisava de lógica, precisava de entrega. E eu me entreguei. De olhos fechados, coração aberto, mente em silêncio. Era como se eu estivesse deitado no colo da própria criação, sem pressa, sem exigências, só aceitando o que antes eu lutava tanto para controlar. E é curioso como a vida muda quando a gente para de entender e começa a sentir, porque no sentir não há resistência, só presença. E quando a presença chega, ela não grita, ela transforma, devagar, mas profundamente. E naquela noite, enquanto eu sentia tudo isso pulsar em mim, uma certeza nasceu. Deus não precisa ser compreendido, ele só precisa ser vivido. Eu me entregava àquele silêncio com o coração aberto, mas o corpo ainda resistia. Ele carregava anos de tensão, desconfiança, medo. E mesmo sentindo uma presença viva dentro de mim, eu notava os sinais do velho eu tentando se manter. Era sutil, um aperto no estômago, uma inquietação no peito, como se a mente dissesse, será que isso é real? E a alma, em resposta, apenas sorrisse. Era como viver em dois mundos ao mesmo tempo. Um deles, feito de hábitos antigos, de sobrevivência, de dúvida, e o outro vibrava em fé, em certeza silenciosa, em algo que eu não conseguia provar, mas que me atravessava com força. E nessa convivência entre o velho e o novo, fui aprendendo a ouvir o que estava mais profundo. Mesmo quando o corpo reagia com medo, a alma insistia em confiar.
E esse conflito interno me ensinava, porque eu percebia que a dúvida não era o problema. O problema era deixar que ela comandasse, e eu não deixava mais. Eu apenas observava, respirava, acolhia o corpo, sem brigar com ele. Eu dizia em silêncio: eu entendo que você ainda sente medo, mas estamos em outro lugar agora. Era nesse diálogo interno que a mudança acontecia. O corpo começava a se ajustar. A mente se calava aos poucos. E o que restava era um campo vibracional novo, limpo, quase sagrado. Eu sentia que algo estava se reorganizando por dentro, mesmo sem saber exatamente o que. E isso bastava, porque minha alma reconhecia o caminho, mesmo quando os olhos não viam. Cada vez que eu repetia aquela frase, Deus está agindo agora, meu corpo tremia levemente. Não de pânico, mas como se estivesse sendo tocado por uma verdade que ele não sabia como processar. Era como se minhas células estivessem despertando para uma frequência nova, uma que não pedia lógica, que só pedia fé. Eu aprendi a respeitar o tempo do corpo, a não apressar, a não forçar, porque entendi que ele também carrega memórias, traumas, registros antigos. Mas ao mesmo tempo ele é um espelho da mente. E se a mente vibra com clareza, o corpo se rende com amor. E foi isso que começou a acontecer. Lentamente, profundamente, com verdade. Hoje eu não brigo mais com minhas dúvidas. Eu as acolho e deixo que a minha alma conduza. Porque ela sabe, ela sente, ela vê o que os olhos não veem. E toda vez que o medo volta, eu apenas fecho os olhos, coloco a mão no peito e digo: não havia nada que meus olhos pudessem ver. Nenhuma luz no teto, nenhuma voz no ar, nenhum sinal físico que eu pudesse apontar. Mas algo dentro de mim estava diferente. Era como se uma presença silenciosa tivesse entrado no quarto sem fazer barulho, sem pedir licença, apenas se instalado onde antes havia vazio. E com essa presença, algo começou a mudar. A mudança não veio com estardalhaço, veio com leveza, com uma suavidade que tocava fundo. Eu sentia meu corpo se aquietando como nunca antes. Os pensamentos, que costumavam correr de um lado para o outro, agora se moviam devagar. Era como se tudo estivesse desacelerando, para que eu finalmente pudesse ouvir o que importava. Não havia explicação, mas havia verdade. E essa verdade não vinha da mente. Ela brotava de dentro, como se pela primeira vez eu estivesse conectado com algo que sempre esteve aqui, mas que eu nunca tinha parado para sentir. E essa conexão, mesmo invisível, era tão real que meu corpo inteiro respondia. Meus olhos se enchiam de lágrimas, sem dor, só por reconhecer que finalmente eu não estava mais sozinho. A transformação começou pelas pequenas sensações. Um alívio que não tinha nome, uma paz que parecia não depender de nada, um calor no peito, leve, constante, como se alguém me envolvesse com braços que eu não podia ver, mas que eu sentia profundamente. E isso era mais real do que qualquer explicação. Era como se a vida, naquele instante, estivesse dizendo: eu te escuto, eu te vejo, e eu estou aqui. E bastou ouvir isso no coração para que algo começasse a se reorganizar. As dores antigas começaram a se dissolver. As angústias perderam força. Os pensamentos negativos começaram a se calar. E tudo isso aconteceu sem palavras. Só com presença. Não foi algo que eu forcei. Não foi algo que eu planejei. Foi algo que chegou. Como quem retorna de um longo tempo ausente e encontra a porta entreaberta. E a minha porta estava aberta, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Ela estava aberta, e essa entrega por si só permitiu que algo mais alto, mais sábio, mais amoroso, entrasse. Eu não sabia o nome exato daquela força. Eu só sabia que era Deus. Não o Deus das imagens prontas, mas o Deus que vibra, que envolve, que sussurra, que toca, que transforma. E ele estava ali, dentro de mim, mudando o que eu achava imutável, curando o que eu achava incurável, preenchendo o que parecia perdido. Desde então, eu nunca mais subestimei o invisível, porque foi no invisível que minha alma foi curada. E mesmo sem forma, sem som, sem corpo, a presença era a coisa mais real que eu já havia sentido. E cada vez que eu me calo,
Cada vez que eu escuto, cada vez que eu simplesmente permito, essa presença volta. E com ela, tudo começa de novo. Por muito tempo, eu vivia pedindo respostas. Queria ver para crer. Queria garantias, confirmações, sinais claros de que Deus estava comigo. Mas cada vez que eu pedia, parecia que o silêncio aumentava. E isso me frustrava. Me fazia pensar que talvez eu estivesse sozinho, que talvez nada estivesse acontecendo. Mas no fundo, algo me dizia que eu estava olhando para o lugar errado. Eu esperava que o milagre viesse com barulho, com força, com urgência. Mas Deus não age no desespero. Ele age na entrega. E foi quando eu parei de exigir provas e comecei a escutar o que antes eu ignorava, que tudo começou a se revelar, não como mágica, mas como sinais sutis que sempre estiveram ali. Percebi que o problema nunca foi a ausência de sinais. Foi a minha ausência de presença. Eu estava tão ocupado tentando controlar, prever, entender, que deixava passar o essencial. Um suspiro profundo no momento certo. Uma palavra dita por alguém desavisado. Um silêncio que me abraçava justo quando eu estava prestes a cair. Tudo isso era resposta. E quando eu comecei a mudar minha postura, de cobrança para confiança, os sinais se multiplicaram. Não porque Deus decidiu agir naquele momento, mas porque eu finalmente estava pronto para enxergar. E esse enxergar não era com os olhos, era com o coração, era com a alma, era com a parte de mim que já sabia, mas que eu deixava abafada pelas minhas exigências. Passei a viver com mais sensibilidade, a prestar atenção aos detalhes, a reconhecer que o tempo divino não segue o meu relógio, e isso me trouxe uma paz diferente, uma confiança mais suave, porque eu não precisava mais de provas. Eu sentia, e o que se sente com o Espírito não precisa ser explicado, só acolhido. Comecei a perceber que cada instante carregava uma mensagem. Às vezes era um atraso que me livrava de algo. Às vezes era um não que escondia um sim maior. Às vezes era o próprio silêncio que dizia: confia, estou aqui. E quanto mais eu confiava, mais o invisível se tornava evidente. O que antes parecia ausência de Deus, agora era a clareza da sua presença. Ele nunca deixou de agir. Eu é que deixava de perceber. E entender isso me libertou. Me fez parar de buscar provas fora e começar a sentir a confirmação por dentro. Porque quando a fé se torna estado de ser, os sinais se transformam em direção clara, mesmo sem palavras. Hoje, eu não preciso que o universo grite comigo. Eu aprendi a escutar o sussurro, porque no sussurro está a precisão, está a presença, está a força que transforma sem alarde, mas com verdade. E é nesse silêncio cheio de sentido que, todos os dias, eu volto a confiar. Porque eu sempre acreditei que, para ser ouvido, eu precisava falar, gritar, suplicar. E muitas vezes foi isso que fiz. Orei chorando, pedi em desespero, falei com Deus como quem implora por socorro. Mas em certo momento a voz falhou, o cansaço venceu. E ali, no meio do silêncio mais profundo, aconteceu algo que mudou tudo. Eu não disse nada, mas eu senti que ele me ouvia. Foi uma sensação quase invisível. Não havia som, não havia resposta verbal, mas o corpo todo reagiu. O coração desacelerou, a mente silenciou por alguns segundos. E no meio daquela quietude, nasceu algo precioso: paz. Uma paz que não vinha do mundo, nem de explicação. Era uma paz que escorria por dentro como um bálsamo quente, como um abraço sem braços, mas cheio de presença. Percebi que as palavras muitas vezes me afastavam do sentir, porque eu estava tão ocupado tentando dizer o que eu precisava, que esquecia de ouvir o que já estava sendo entregue. E naquele instante, sem fala, sem expectativa, sem barulho, ele respondeu, não com frases, mas com estado, não com promessas, mas com alívio. Foi como se a resposta que eu buscava fosse a própria quietude. E quando me entreguei a ela, percebi. Deus não me ouve pelas palavras que eu pronuncio. Ele me ouve pela vibração que eu emano, pelo campo que meu coração gera quando está presente, aberto, verdadeiro. E nesse campo, tudo comunica. Desde então,
Comecei a trocar o pedir pelo sentir. Passei a confiar que minha intenção silenciosa já era escutada, que meu desabafo, mesmo sem voz, era acolhido, e que a resposta não viria como eu imaginava. Ela já estava ali, tomando forma dentro da paz que me invadia no exato instante em que eu me calava. A fé passou a ter outro sabor, não mais uma espera ansiosa por algo que está longe, mas um repousar tranquilo em algo que já está aqui, porque eu sabia, e ainda sei, que mesmo sem dizer nada, eu sou compreendido por completo, que minhas emoções, meus anseios, minhas falhas, tudo é visto, e mesmo assim, sou amado. Hoje, quando deito à noite, não preciso mais formular pedidos. Apenas fecho os olhos e entro naquele espaço, onde a vibração da alma fala mais alto que qualquer palavra, onde Deus responde com presença e não com frases. E toda vez que sinto essa paz me encontrar, eu lembro, eu fui ouvido, e por isso posso descansar, posso confiar, porque eu não sabia o que esperar naquele dia. Sentei apenas com a intenção de sentir algo diferente. Não queria mais respostas prontas. Não queria mais controlar nada. Só queria me entregar. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei tudo cair. A mente, o medo, o peso dos últimos anos, tudo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não resisti. Eu só fui. Os primeiros minutos ainda eram cheios de ruído. A mente inquieta, o corpo impaciente, a dúvida cutucando como sempre fez. Mas eu permanecia, mesmo sem saber o que estava acontecendo, mesmo sem sentir nada extraordinário no começo. Eu só permanecia, e foi ali, nesse espaço de insistência suave, que algo começou a se abrir. Passado algum tempo, a vibração mudou. Eu não forcei, não projetei, só aceitei. E dentro dessa aceitação, um calor começou a crescer. No peito, no centro do corpo. Era como se alguém estivesse derretendo a rigidez que eu carregava há anos. As culpas, os traumas, as memórias pesadas, tudo parecia começar a se dissolver, sem explicação, sem comando, apenas porque eu permiti. Os 20 minutos passaram como segundos, mas dentro deles parecia que minha alma havia passado por uma reconstrução silenciosa. Eu sentia que partes minhas que estavam congeladas voltavam a respirar. Lugares escuros dentro de mim começavam a se iluminar sem esforço. E a única coisa que eu fiz foi me render. Não houve fórmula, não houve guia, houve apenas presença. E nessa presença, Deus agiu. Não com barulho, mas com leveza. Não com espetáculo, mas com verdade. Era como se Ele estivesse esperando há muito tempo por aquele momento. Não porque Ele não quisesse agir antes, mas porque eu não estava pronto para permitir. E agora, eu estava. Chorei. Não de tristeza, mas de libertação. Porque percebi que havia carregado dores por anos sem saber que podia soltá-las. E elas começaram a ir embora, uma por uma, como folhas levadas pelo vento. Eu não precisei empurrar, só precisei soltar. E nesse soltar, encontrei paz. Desde então, entendi que o tempo não é medido em minutos, mas em profundidade de entrega, porque em 20 minutos de presença verdadeira, a vida pode mudar, não por mágica, mas por coerência vibracional. Quando a alma se alinha, tudo ao redor responde. Hoje eu volto para esse espaço todos os dias, mesmo que por pouco tempo, porque sei que ali, nesse campo silencioso de entrega, algo maior me encontra. E quando me encontra, não precisa dizer nada. Só precisa agir, porque a espera me cansava, me deixava ansioso, preso em um amanhã que nunca chegava. Eu vivia esperando um sinal, uma cura, uma resposta, mas percebi que quanto mais eu esperava, mais eu vibrava a falta. E foi aí que tudo virou. Não era mais sobre aguardar o milagre, era sobre me tornar o milagre em vibração. Comecei a me perguntar, e se eu já tivesse recebido o que pedi? E se tudo já estivesse a caminho? Meu corpo tremia só com essa possibilidade. Era como se algo dentro de mim soubesse que sim, que o universo, Deus, o campo, já estava conspirando. Só faltava eu me alinhar. Não no futuro, mas agora. Passei a imaginar minha vida como se já estivesse fluindo. O coração leve, o corpo tranquilo,
a mente em paz. Eu ouvia aquela frase no silêncio da noite. Obrigado, porque já está feito. E algo mudava por dentro. Uma certeza mansa. Uma vibração que não dependia de provas. Eu apenas sabia. Os sinais começaram a aparecer. Não como mágica repentina, mas como coincidências doces, sutis, como sussurros divinos. Era uma ligação inesperada. Um dinheiro que eu não contava. Um alívio que eu não explicava. Pequenas manifestações que confirmavam o que minha alma já sentia. Deus já está agindo. Eu entendi que fé não é acreditar que vai acontecer. Fé é vibrar como se já tivesse acontecido. É sorrir antes de ver. É agradecer antes de tocar. É andar com a postura de quem já recebeu. Não por arrogância, mas por sintonia. A vibração do que se deseja atrai o que se deseja. Hoje, quando eu me deito, não peço com desespero. Eu sinto com gratidão. Eu me entrego com confiança. Porque eu sei. Aquilo que estou vibrando está me encontrando. E se ainda não chegou aqui fora, é porque já começou a se formar dentro. No invisível. No campo. No coração. Eu não espero mais que o mundo mude. Eu mudo a forma como vibro diante dele. E é isso que altera tudo. Vibração é linguagem. E quando ela fala com Deus, ele escuta. Ele responde. Ele age. E quando ele age, não há impossível. Porque agora, eu não fico mais preso no que falta. Eu celebro o que já vibra em mim. E nessa vibração, o milagre deixa de ser um evento e vira o meu estado natural de ser. E agora, se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Fecha um pouco os olhos, se puder, e sente, não o que eu falei, mas o que você sentiu no corpo enquanto ouvia. Porque é aí que Deus se manifesta. No calor que sobe do peito, na paz que desce nos ombros, no arrepio que atravessa a pele quando a alma finalmente diz: sim, é isso. Quantas vezes você pediu por respostas e elas estavam dentro de você? Quantas noites você chorou, achando que estava sozinho, quando na verdade uma força silenciosa já estava limpando tudo por dentro? Talvez o que você achava ser demora era preparo. Talvez o que você chamava de silêncio era Deus agindo sem alarde. Então hoje, eu só te convido a manter isso vivo. Volta aqui sempre que precisar lembrar. Reouve quando a fé vacilar, porque a vibração que você acessou aqui não vem de mim, ela vem de você. E toda vez que você decidir confiar, mesmo sem entender, essa vibração se acende de novo. É um portal que só responde quando você para e escuta com o coração aberto. Se algo mudou aí dentro de você, mesmo que seja só um pouquinho, honra isso. Cultiva. Permite. E compartilha com quem também precisa sentir o impossível começando a mudar. Porque às vezes, tudo começa com uma única frase, num instante de silêncio, antes de dormir. Se essa mensagem tocou você, se inscreve no canal com carinho. Ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos assim todos os dias. E volta sempre, porque aqui é lugar de transformação.